Olá pessoal, meu nome é Roberto Veras, sou professor de Sociologia, educador sindical de longa data e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Estamos iniciando o nosso terceiro módulo do curso Padrões de Gestão Pública e de Relações de Trabalho, do Sindusprev. Como vocês sabem, é um curso que está organizado, estruturado em 4 módulos. Os 2 primeiros módulos versaram sobre História da Administração Pública no Brasil, primeiro módulo, e Modelos de Gestão Pública no Brasil, segundo módulo. Ambos foram ministrados pelo professor José Artigas. E os módulos seguintes, Padrões de Relações de Trabalho na Administração Pública no Brasil, esse é o terceiro módulo, e Desafios Sindicais face aos novos modelos de gestão, esse é o 4º módulo, serão ministrados por mim. Como vocês podem observar, já devem estar bastante situados em relação a isso, há uma continuidade bastante bem articulada na proposta do curso entre os 4 módulos. Nos primeiros 2, vocês tiveram uma fundamentação mais histórica, mais teórica sobre a gestão pública, sobre modelos de gestão pública, etc. No segundo, a gente vai se deter mais sobre a dimensão do trabalho. E aí pegando as 2 dimensões que distinguem o terceiro para o 4º módulo, ou seja, no terceiro módulo nós vamos nos deter sobre as relações de trabalho, os padrões de relações de trabalho que derivaram daqueles modelos de gestão pública que vocês estudaram nos 2 módulos anteriores. E no 4º módulo nós vamos discutir como é que o sindicalismo tem se colocado frente a isso, ou seja, a matéria-prima propriamente da ação sindical, que correspondem às relações de trabalho que se estabelecem no serviço público, elas estão totalmente, profundamente, historicamente impregnadas dos padrões de gestão que foram se estabelecendo ao longo do tempo e das composições que daí resultaram. Então, com isso, a gente, portanto, está aqui começando o terceiro módulo e vamos, nesse momento, centrar nos padrões de relações de trabalho na administração pública do Brasil. Então, o terceiro módulo está distribuído, está organizado em 2 atividades. Na primeira atividade, nós vamos nos concentrar sobre o momento histórico de formação dos padrões, ou do padrão de relação de trabalho que se estabeleceu no âmbito do serviço público no Brasil, dando ênfase ao que chamamos de herança histórica patrimonialista, sobre como o patrimonialismo esteve na base da formação das práticas de organização do Estado e, fundamentalmente, o nosso foco de constituição das relações de trabalho, ou seja, o tipo de relação de trabalho que se estabeleceu historicamente na formação do Estado brasileiro, poderia ser identificado com um viés fortemente de natureza patrimonialista. Mas queremos chamar a atenção para um momento seguinte, que tem como marco a Revolução de 30, a Constituição do Estado Novo e todo o período que se estabeleceu na sequência, que introduziu processos de modernização da gestão pública, de incorporação de referências burocráticas na organização, na gestão pública, e que, por sua vez, tiveram repercussões muito fortes sobre a natureza do trabalho, sobre as funções, sobre as profissões, sobre as práticas e relações de trabalho implicadas no âmbito das atividades do serviço público, dos servidores públicos no Brasil. O processo de modernização, portanto, do Estado brasileiro teve uma marca bastante forte do modelo desenvolvimentista e que, ao mesmo tempo em que estabeleceu rupturas com o período anterior, o fez
trazendo elementos de forte continuidade. Essa, aliás, é uma característica importante do processo social e político brasileiro e que tem importante repercussão nesse âmbito, no âmbito da gestão e no âmbito das relações de trabalho. Como no caso do Brasil, nós nunca tivemos momento de rupturas mais contundentes, que a gente pudesse chamar de estruturais propriamente, e que tivessem invertido relações de poder, né? Tivessem superado antigas relações de dominação, como não o tivemos, né? Os processos de transformações pelos quais passamos sempre, de alguma maneira, implicaram em acomodações, em reacomodações das elites do poder. Então, na verdade, implicam muito mais, resultam muito mais, né, de deslocamentos e de recomposições dos blocos do poder do que, propriamente, né, em mudanças estruturais. Então, isso teve importância muito grande na gestão pública, porque, ao mesmo tempo que esses processos de modernização, especialmente trazido com o desenvolvimentismo, ele implica na incorporação de novos métodos, de novos padrões, sobretudo na incorporação da referência da burocracia, da meritocracia, né? Da observação, né, de processos mais impessoalizados, marcados por exigências técnicas e profissionalizantes, etc., que vão caracterizar a introdução da referência burocrática na gestão pública do Brasil, ao mesmo tempo em que isso acontece e que isso implica em elementos de modernização, em transformação do papel do Estado na gestão pública, na forma de organização e de operação do Estado e no trabalho dos servidores. É preciso que se diga que isso jamais se fez no sentido de eliminar a herança patrimonialista, por exemplo. Aquilo que havia de tradicional na gestão pública, né? Caracteristicamente clientelista, marcado por relações de tipo pessoalizadas, né? Fortemente contaminado pelo favoritismo, né? Pelo nepotismo, né? O Artigas falou em filhotismo, ou seja, todas as formas e práticas que implicam em reprodução de relações de privilégio, né? Baseadas em processos políticos de oligarquização da sociedade e do Estado. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, né, em que esses processos vão sendo modificados, novos elementos vão sendo incorporados, né, composições vão sendo feitas. E a gestão pública, mesmo no auge do desenvolvimentismo, mesmo nas fases seguintes, com o avanço do processo de modernização, jamais eliminou de todo os processos tradicionais, as práticas patrimonialistas, e é por isso que é muito importante que entendamos não só essas origens, as naturezas dessas práticas, mas sobretudo como elas vão se perpetuando, vão se recompondo, vão impregnando até os dias atuais, né, os padrões de relações de trabalho. De tal maneira, os modelos, eles nos servem como guia para interpretarmos os processos reais, né, as transformações, né, as novas ênfases que vão sendo dadas a cada vez, mas, ao mesmo tempo, as situações inovadoras, os processos de modernização não podem ser tidos como substituição de modelos. Né, o que tem acontecido na prática é uma recomposição. Por isso que é muito importante que entendamos esse processo histórico, levando em consideração esse aspecto. Isso, portanto, corresponde ao terceiro módulo, né, essas duas atividades, né, em que fazemos essa distinção entre o processo, né, mais histórico de formação, marcado pela herança patrimonialista, e o processo seguinte de modernização, onde novos elementos entram em linha de conta, mas ao mesmo tempo de uma maneira a incorporar processos anteriores. Muito obrigado, bom dia mais uma vez para todas e todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, como sempre, aqui com vocês,
né? Já participei de muitas atividades com o Sindusprev, já conheço o Sindusprev de longa data, né? E sempre uma satisfação muito grande de trabalhar com esse sindicato, que é tão sério, tão bem estruturado, tão bem organizado, né? E também por conta da relação com a CUT. Como eu trabalhei muito tempo com a CUT, né? Então, por essa via também tive contato com o Sindusprev de Pernambuco. Então, quero agradecer a diretoria do sindicato, né? Quero agradecer a Flávio pelo convite, né? E, enfim, vamos seguindo aqui nessa jornada que já começou. Já andei olhando aí pelos fóruns, pelas frestas aí da plataforma, que agora é tudo assim, né? Antigamente era tudo presencial, agora já tem umas sofisticações, umas coisas modernas. Está todo mundo aí entrando na internet, visitando o chat, não é? Os fóruns, enfim. Eu também já andei entrando por aí para conhecer um pouco, vi as aulas anteriores, né? E estou acompanhando o desenvolvimento desta jornada, né? E queria fazer uma observação, né? Antes de entrar propriamente nos nossos conteúdos, agora fazer uma observação preliminar, digamos assim. Os 4 conteúdos que constituem esse curso, os 4 conteúdos básicos que constituem esse curso, cada um representando o conteúdo de um dos módulos, são 4 módulos, 4 conteúdos fundamentais, são como camadas de uma cebola. Tá certo? Então a gente vai descascando uma camada e encontrando a outra, vai tirando uma e encontrando a outra, né? Embora esses módulos eles estejam organizados sequenciadamente, como pré-requisitos um do outro, para ver o segundo é preciso ter visto o primeiro, para ver o terceiro é preciso ter visto o segundo e o primeiro, e assim sucessivamente. Embora ele esteja organizado, portanto, em uma perspectiva sequencial, esses conteúdos são simultâneos na história, são concomitantes, não é? Ao mesmo tempo que estava acontecendo uma dimensão dessa que estava sendo explorada, que foi explorada no primeiro módulo, estava acontecendo uma dimensão também daquele, né, conteúdo que está representado no segundo módulo, e assim sucessivamente. O que é que isso significa? Significa que a gente não pode pensar esses conteúdos como conteúdos estanques. Tá certo? A gente vê um, parou. Corta. Vê outro, parou. Segue. E assim sucessivamente. Não é bem assim. Embora eles estejam sequenciados, e não podia ser de outro jeito, eles têm que estar numa sequência, essa sequência é didática. Porque os acontecimentos que constituem esses conteúdos, eles aconteceram imbricadamente. Ao mesmo tempo, influenciando uns aos outros. É assim que na história a coisa vai, não é, caminhando e se projetando e se constituindo. Evidentemente que por causa disso, quando, não é, Artigas fez a primeira discussão mais teórica, né, sobre princípios da administração, não é, ele percorreu, fez um certo percurso histórico, não só teórico, histórico. Quando ele passa para o conteúdo 2, do módulo 2, que vai discutir os padrões de gestão que se estabeleceram no Brasil, ele vai fazer a ponte com a primeira discussão, não é? E vai estabelecer os links e mostrar onde é que se estabelecem ali as pontes, os nexos entre uma coisa e outra. Aí nós passamos agora para esses 2 outros conteúdos que formam essa segunda parte do curso. O terceiro conteúdo, representado no módulo 3, se refere aos padrões de relações de trabalho no âmbito da gestão pública. E o quarto, né, as práticas sindicais, os desafios,
as formas de organização e de luta e as questões que foram sendo postas no âmbito da ação sindical do setor público, que tem como principal matéria-prima, principal objeto de sua intervenção, as relações de trabalho no setor público. Então essas coisas estão completamente, tá certo? Encadeadas, articuladas. Foram aqueles padrões de organização da gestão pública que, entre outras coisas, conceberam, impuseram, muitas vezes, e estabeleceram certos padrões de relações de trabalho. Então, quando a gente vai falar dos padrões de relação de trabalho, nós precisamos voltar e falar e fazer as pontes sobre os padrões de gestão pública. Não podemos falar de uma coisa sem fazer referência a outra. Do mesmo modo que quando a gente for falar em sindicalismo e recuperar momentos históricos e questões históricas e atuais, nós vamos precisar fazer referência aos padrões de relações de trabalho e aos padrões de gestão pública. Tá certo? Então eu queria fazer esse comentário inicial para vocês não ficarem com a sensação de que nós estamos repetindo assuntos que já foram dados. Não é possível seguir adiante sem que a gente faça esse movimento sempre de retomar certas questões, né, que supostamente já foram vencidas, não foram vencidas, porque elas são recorrentes, elas retornam a cada vez que a gente mexer nesse moinho, o moinho da história, não é? Que vai pegando tudo isso e botando tudo isso numa grande roda que vai girando. Tá certo? Ok? Então vamos passar para o terceiro e o quarto módulos, tá certo? Conforme ficou aqui organizado, nós vamos trabalhar o terceiro módulo na parte da manhã e o quarto módulo na parte da tarde, tá certo? Então, o terceiro, padrões de relações de trabalho na gestão pública, o quarto, né, formas de desafios e formas de organização sindical no setor público. Como vocês já estão acostumados, familiarizados, cada módulo está organizado em duas partes também. Veja que está tudo assim, né, organizado didaticamente. Então, esse terceiro módulo também, assim como o quarto, também estão organizados em duas partes. Né? No que se refere ao terceiro módulo, nós fizemos um corte que é temporal e temático ao mesmo tempo. Tá certo? Na primeira parte do terceiro módulo, que vamos trabalhar hoje de manhã, nós vamos recuperar um pouco aspectos, né, das concepções de gestão pública estabelecidas historicamente no Brasil, né, especialmente naquilo que se refere aos fundamentos, né, principalmente de natureza patrimonialista, as transformações que foram desenvolvidas introduzidas principalmente a partir da fase desenvolvimentista, e com isso as bases históricas da gestão pública vai ser observada do ângulo das relações de trabalho. Vamos fazer isso, portanto, sob essa ótica, a ótica das relações de trabalho, ou seja, que padrões de relações de trabalho, que implicações das relações de trabalho esses padrões de organização do Estado e de gestão pública implicaram. É muito importante a gente observar isso, porque se houve mudanças, e houve muitas mudanças ao longo da história do país, no que se refere a isso, padrão de gestão, como vocês viram com Artigas, gestão pública, e padrão de relações de trabalho, como vocês vão ver aqui. Por outro lado, muita coisa permanece. É possível hoje observar, né, marcas de tempos outros, de situações outras que foram sendo introduzidas ao longo da história do país, no que se refere a isso. Então, para que a gente possa reconhecer esses tipos, essas formas
e possa distinguir, né, que formas são essas. E, sobretudo, possamos entender como é que elas se relacionam, as velhas e as novas, as anteriores e as atuais, para a gente ver o que mudou, em que medida mudou e para onde isso está apontando. Então, um pouco o olhar será esse. Essa será a primeira parte da manhã, segunda parte da manhã, aí nós vamos trabalhar 3 conjunturas, 3 momentos históricos mais recentes, que por sua vez tiveram importância na reconfiguração das relações de trabalho no âmbito do setor público. Os anos 80, os anos 90 e os anos 2000. São 3 momentos distintos, embora haja, como sempre, continuidades. O que a gente não pode dizer que tudo é a mesma coisa. Do mesmo jeito, né? Não podemos dizer, em contrário a isso, que tudo mudou, né, radicalmente. Não é nem uma coisa, nem a outra. Mudanças aconteceram e coisas continuam persistindo ou se mantendo, se reproduzindo. E a gente precisa ter a capacidade, como sindicalistas, de perceber o que mudou, o que não mudou e para onde vai essa mistura. Que mistura é essa? Que resulta de coisas que mudam e de coisas que não mudam. Que mistura é essa? Que padrão é esse? Para que a gente não tome uma parte pelo todo. E ache, bom, como tem lá um elemento de clientelismo, é tudo patrimonialismo. Não é. Tá certo? Não é assim que a gente tem que ler. Senão a gente comete erros na leitura e na ação, consequentemente. Vamos começar pensando sobre isso. Ou seja, a primeira parte, que aqui, na linguagem do curso, está sendo chamado de atividade 1. Né? Atividade 1 é a primeira parte do módulo, de cada módulo. Neste caso, nós vamos trabalhar sobre isso, portanto, tá certo? Ou seja, o trabalho dos servidores sob os efeitos do patrimonialismo e do desenvolvimentismo. Patrimonialismo e desenvolvimentismo que vocês já discutiram, tá certo? E já tiveram, já estão finalizados com essas noções e esses conceitos, etc. e tal, tá certo? Vamos pensar então sobre a herança do patrimonialista e o trabalho no serviço público. Então, uma primeira ideia. A gente procurou organizar esse conjunto de slides de tal maneira que a gente pudesse ir captando as principais ideias, questões que a gente quisesse, que a gente quer, né, trabalhar com vocês, de tal maneira que eles possam ajudar vocês depois a fazer as leituras dos textos que nós estamos recomendando. Com base nesses elementos que a gente está destacando, aí vocês não precisam concordar com eles, mas é importante ter, digamos, apropriar-se dessas noções, dessas questões, tá certo? Dessas interpretações, para que vocês possam, com base nisso, fazer uma leitura muito mais orientada. Então isso funciona como um mapa, como um guia, como um roteiro. Não é? Do mesmo modo que quando o viajante cai no mar, se ele não tiver uma bússola, pode se perder naquele mundo de águas. Então é um pouco isso, para a gente não se perder no mundo de letras que vamos encontrar pelos textos afora. A gente tem uma espécie de roteiro que vai nos ajudando a fazer a leitura. E o roteiro não é para determinar aqui uma interpretação, né, doutrinada. É para orientar o debate, é para orientar a interpretação. Então, seguimos. A cultura e as práticas patrimonialistas se estabeleceram na formação do Estado brasileiro, tendo persistido nos diversos momentos históricos que se seguiram, subsequentes, apesar das diversas reformas administrativas que ocorreram desde então. Vocês viram que, né, elementos caracterizados assim como patrimonialistas estão na formação do Estado brasileiro, como Artigas muito bem enfatizou, não é?
e fundamentou aqui com vocês. O que estamos dizendo é que, olhando agora, do ponto de vista de hoje, em perspectiva histórica, é possível observar que muitos elementos do patrimonialismo persistem até agora. E é preciso que a gente saiba identificá-los, porque eles estão, né, marcando certas situações, embora se misturando com outros modelos, outros padrões. Por isso que às vezes não é fácil de identificar, porque ele vem misturado um pouco. Mas certas características é possível de ser observadas. Esta herança, ela impregnou a concepção de Estado, né, a visão geral de Estado, que construímos, né, na nossa formação social. Impregnou a gestão pública, que deriva da concepção de Estado, o modo como se concebe a organização, portanto, e a administração da coisa pública. E impregnou as relações de trabalho, que deriva daí. Então, né, nesses três âmbitos, nesses três níveis, se a gente quiser colocar assim, né, é possível observar, portanto, essas influências. Alguns elementos, algumas características que a gente pode observar no que se refere a padrões de relações de trabalho derivadas desse modelo, digamos assim, dessa cultura, dessas práticas. Vocês vão observar, a gente vai recuperar alguns aqui, vocês vão observar que muitas delas estão aí no dia a dia hoje, com certeza, tá certo? Vejamos. Primeiro, o caráter autoritário das relações entre governantes e governados. Nós temos um Estado historicamente autoritário, que se relaciona com a sociedade com ar de superioridade. É assim que funciona. É por isso que a população se refere ao Estado como alguma coisa com um certo medo, que é alguma coisa que está em cima. Numa sociedade democrática, mas profundamente democrática, o Estado tem que ser entendido como representante da sociedade. Não como alguma coisa que se coloca acima, tá certo? Num patamar superior. E que dessa posição determina o que tem que ser. Mas a visão de Estado que nós temos, a visão comum, a visão popular de Estado que nós temos no Brasil, é uma visão de um ente superior, de todo-poderoso. Coisas do Estado, as coisas do Estado, os representantes do Estado, os juízes, os políticos, né? A polícia, aquilo que representa o Estado para nós é alguma coisa que já causa um certo medo no cidadão comum, né? Porque é um Estado autoritário, né? Marcadamente. E essa é uma característica do patrimonialismo. O caráter autoritário das relações entre governantes e governados na sociedade e também entre chefes e subalternos no setor público. Isso se reproduz no âmbito das relações de trabalho. Quando o chefe é entendido como alguma coisa que está muito acima e que se impõe como autoridade incontestável, né? Autoritária, portanto, né? Sobre os subalternos. Os trabalhadores do serviço público. Segundo, o mandonismo, que é uma prática, a prática de agir mandando, determinando, sem perguntar, sem consultar, sem conversar, sem dialogar, o mandonismo. O mandonismo busca se legitimar, porque ele precisa se legitimar. Não tem outra maneira de se estabelecer uma forma de dominação que não tenha alguma estratégia, algum recurso de legitimação. Tá certo? O mandonismo busca se legitimar por meio de relações de favor, levando à constituição de redes clientelistas, que começa lá em cima e termina lá embaixo. Vocês imaginem o que significa esse emaranhado, essa rede, esse emaranhado de relações de favor, que por mais subalternizado que você esteja, tem sempre alguém embaixo para você pisar.
Então isso legitima o poder lá de cima, porque eu digo, bom, entendeu? Eu me sinto todo poderoso porque eu posso mandar aqui tripudiar em cima de 2. Tá certo? E nessa cadeia de relações de poder, isso vai chegar lá em cima, no manda-chuva que manda em tudo, que manda em todos, ou na ponta, tá certo? Dessa pirâmide hierarquicamente estruturada. Então veja que o clientelismo, ele se legitima muito fortemente por meio dessas redes que vão se estabelecendo de favor, de compadrio, tá certo? De arranjos, de favores. Esse é um elemento que a gente conhece muito bem, não é? A gente sabe que isso veio até hoje, vem até hoje, não é? Tudo isso confunde as esferas públicas e privadas. Confunde, porque a gente acha que tudo é público ou é privado, quer dizer, tudo que é público é privado. É de alguém. Alguém manda. Alguém é o dono. Não é? Imprime à esfera pública o caráter de patrimônio dos donos do poder. Por isso, patrimonialismo. Tá certo? Então, a prefeitura, eu chego na prefeitura, já tomo conta da prefeitura, já é minha, já é da minha mulher, já é dos meus filhos, já é dos meus sobrinhos. O secretariado é todo da família, dos amigos, dos parentes. E isso é patrimonialismo. Né? Torna o Estado o principal instrumento de reprodução da elite. No patrimonialismo, o Estado é o meio, é o instrumento, é o ambiente. Né? É aquele espaço que fornece as condições, os recursos para a reprodução dessa teia de organização autoritária e hierarquizada. Né? E inibe a reação coletiva dos subalternos. Porque todo mundo se sente meio, digamos, enredado nessa teia. De um lado. Do outro, se sente amedrontado, porque o poder é tão distante que você acha que é impotente para mudá-lo. Então, é um duplo sentimento. Esse duplo sentimento inibe a reação coletiva. Não é? Subtrai do Estado um papel mais efetivo de provedor de serviços públicos. Então, o Estado vai ser entendido como sendo coisa de alguém, patrimônio de alguém. E o patrimônio de alguém não pode ser esse provedor de serviços públicos universalizantes, democratizantes e igualitários que se imagina que deva ser um Estado, né, democrático, orientado por essa referência democrática, né, e baseado na observância dos direitos de cidadania. São elementos que a gente vai perceber que estão na base das relações de trabalho e que vai, de alguma maneira, né, fazer com que essas relações de trabalho elas reproduzam as práticas, sejam um fator de reprodução de práticas e da cultura patrimonialista. Isso a gente viu também, que não só é um elemento que está na origem, mas é um elemento que está se perpetuando, se reproduzindo. Mas é claro que mudanças aconteceram. Né? O Brasil não é um país agrário mais, não é um país rural mais, é um país que se modernizou, se industrializou, se urbanizou, tá certo? Instituiu instituições, constituiu, né, formas de organização tidas como modernas, avançadas. Se fala, por exemplo, para chegar bem agora, né, que a Constituição de 88 é uma das mais avançadas do mundo do ponto de vista de direitos, de cidadania, etc, etc, etc. Então o Brasil se modernizou, evidentemente. Né? Não há quem conteste uma obviedade dessa. Por outro lado, é preciso que se diga que a nossa história de modernização está marcada por uma tensão, por uma contradição, por uma luta, podemos dizer, entre esses movimentos de inovação, de modernização e as forças tradicionais, mais conservadoras, tá certo? Mais assentadas naquelas bases
anteriores, tradicionais, etc. Então, o tradicional e o moderno, né, será a tensão entre tradicional e moderno será alguma coisa que estará presente, bastante presente, na formação, né, do nosso Estado. E é claro que isso repercute não só na concepção do Estado e de organização geral do Estado, repercute nas concepções de gestão pública, como vocês viram aqui com Artigas, assim como repercute nas formas de relações de trabalho. Esses processos de modernização introduzem novidades aí, que modificam situações. É claro, né, como a gente observou, e vai aqui ilustrar e evidenciar, essa modernização acontece se misturando, tensionando, mas se misturando com as formas anteriores. Então, os processos de modernização pelos quais passou a sociedade brasileira, desde suas origens até pelo menos o regime militar, sempre tiveram como um de seus traços típicos o seu caráter conservador e autoritário. Então, imagine o seguinte, nós estamos falando que uma característica do patrimonialismo é o autoritarismo. Mas essa não é uma característica exclusiva do patrimonialismo. Outras formas de organização do Estado também podem ser autoritárias, mesmo não sendo patrimonialistas. O nosso processo de modernização, aqui, introduziu outros padrões, mas sempre, essa é uma característica importante, manteve essa característica. As diversas concepções de Estado que nós tivemos sempre foi autoritária, mesmo não sendo, mesmo variando e mudando, digamos, a sua concepção de Estado. Concepções de Estado diferentes mantiveram esse elemento como um fio condutor da nossa história, ou seja, o caráter autoritário do Estado. Tá certo? Então, esse é um fio, esse é um elemento que a gente não pode perder de vista. Tendo sido resultado sempre de recomposições na distribuição do poder. Desde sempre. Estamos colocando aí algumas ilustrações. A vinda da família real resultou numa negociação por cima. A independência do Brasil resultou numa negociação por cima. A Lei Áurea resultou de uma negociação por cima. A proclamação da República, a Revolução de 30, mesmo sendo chamada de Revolução. A redemocratização de 45, o golpe de 64, ou seja, a nossa história está marcada por mudanças negociadas por cima. Então o elemento do autoritarismo está sempre pairando como uma sombra sobre esta história. Entre as principais forças de modernização, a gente poderia destacar os republicanos, defensores da República, contra o Império. Então é uma força modernizadora, tentando sair da condição, né, de Império para uma condição de República. Os abolicionistas lutando, né, pela abolição dos escravos, ou seja, para a superação daquela fase histórica da escravidão no Brasil. É um processo, também significa um esforço de modernização. Né, os positivistas, que sobretudo contaminaram o pensamento das Forças Armadas, não é? Que se inspiraram no iluminismo, nos movimentos, né, iluminista europeu. Os liberais, né, mais afeitos, digamos, a uma lógica do mercado, ao primado do mercado, a ênfase no mercado. Não é? Mas também as correntes, digamos, tidas como de esquerda. Né? As correntes tidas como socialistas, os anarquistas, os comunistas, também são forças modernizantes. Também querem sair daquela condição para uma outra condição. Então veja que aí as forças são várias e elas apontam em direções diferentes. Não existe uma modernização. Existem processos de modernização que se estabeleceram em luta. Evidentemente que prevaleceram certas práticas e certos projetos, mas isso esteve em debate, isso esteve em luta. Não é? Entre os principais instrumentos modernizadores,
Destaca-se a integração com o mercado, junto aos países que lideraram a industrialização. Então, isso é um fator de modernização. Quando o Brasil, por exemplo, se vincula à Inglaterra, não é? Em substituição aos vínculos que tinha com Portugal, um país atrasado desse ponto de vista, e a Inglaterra avançada era a ponta, né, da industrialização do mundo, o centro da Revolução Industrial. Então, são elementos que favorecem a modernização, ou um certo tipo de modernização. Não é? A incorporação de referências institucionais do Estado moderno, não é? A ideia de democracia, a ideia de independência dos poderes, não é? As instituições modernas, o voto, não é? etc. A laicização do Estado, quer dizer, quando o Estado se torna independente da Igreja, é um processo de modernização, né? É um elemento de modernização. A industrialização e a urbanização, que no caso do Brasil, né, teve como momentos desencadeadores mais fortes, evidentes, os anos 30, sobretudo 40, 50, que é quando esse processo de industrialização e urbanização, né, são acelerados. A instituição de forças políticas referenciadas nos ideais democráticos e socialistas, a criação do Partido Comunista Brasileiro, a criação do Partido Socialista Brasileiro, né, a organização dos sindicatos, etc., foram todos instrumentos de modernização também na formação. A principal via da modernização do Brasil foi o desenvolvimentismo. Esse foi o caminho que se estabeleceu, esse foi o caminho que prevaleceu. Poderia ter sido outro, mas foi este o caminho que prevaleceu. Então é preciso que a gente acompanhe esse movimento. Tá certo? O que é que isso significou? A concepção de um Estado que tutela, que conduz, que controla, que planeja, que intervém na economia e na organização da sociedade. Presente, mesmo que sob certas variações de formas, sobretudo da Revolução de 30 ao fim do regime militar. Esse é o período considerado desenvolvimentista, onde prevaleceram as ideias desenvolvimentistas no Brasil, que se diferencia sobretudo do período anterior, não é? Porque nesse momento o Estado ganha uma importância, um peso maior na organização da economia e da sociedade, trazendo para si a responsabilidade de empreender ações que visam o desenvolvimento, aí entendido sobretudo como industrialização. Desenvolvimento entendido sobretudo nessa lógica como industrialização. Então o Estado trouxe para si a responsabilidade de industrializar o Brasil. Ora, isso significa deslocamento de poder, porque mandava no Brasil as oligarquias, não é, agroexportadoras, que eram os principais setores econômicos, não é, e, consequentemente, políticos, não é, estabelecidos no período até a República Velha. A Revolução de 30 significa um deslocamento, mas o deslocamento do poder não significa uma inversão. Nós não tivemos propriamente uma revolução nesse sentido, no sentido de colocar de ponta cabeça a pirâmide social brasileira. O que nós tivemos foi um arranjo na cúpula. Tá certo? Quer dizer, o Estado assume a perspectiva mais da burguesia industrial, mesmo que se associando, buscando, digamos, a aliança, buscando o apoio dos velhos donatários do poder. Tá certo? Então, mais uma vez, um arranjo por cima. Mas esse arranjo por cima implicou em mudanças, né? Ou seja, na perspectiva desenvolvimentista. Se baseou o desenvolvimentismo em um fortalecimento do papel do Estado quanto aos rumos do desenvolvimento do país, exigindo, olha só que mudança importante do ponto de vista do que estamos aqui analisando, ampliação do Estado. O Estado não pode ser mais do mesmo tamanho. Para ele ser desenvolvimentista, ele tem que ser maior. Ele tem que ser mais presente, ele tem que se ampliar. O Estado precisa ser mais centralizado. Ele não pode funcionar naquela lógica que o artigo chamou aqui a atenção, do período
né, da República Velha, que se baseava num pacto entre oligarquias regionais. Ele precisa ser uma coisa mais centralizada nacionalmente, com um poder mais centralizado, constituído e organizado. E exigindo também reforma da máquina administrativa. Essa máquina precisa funcionar com este propósito. Uma coisa é você montar uma máquina administrativa para, digamos, gerenciar a rede clientelista. Isso é uma coisa. Outra coisa é você organizar uma máquina administrativa para comandar a industrialização, a modernização, o desenvolvimento do país. São duas coisas diferentes. O perfil dos trabalhadores que vai ser buscado, o modo como eles vão se organizar, os órgãos que são necessários para que isso seja levado à frente. É preciso fazer reformas administrativas. Essas reformas administrativas têm o seu lado, né, de concepção de gestão, que elas implicam, e tem o seu outro lado, do nosso ponto de vista, que é as implicações para as relações de trabalho. Que implicações? Cada vez mais passaram a ser incorporados os princípios da organização burocrática. Ou seja, a burocratização, no sentido de modernização da gestão pública, veio sob a inspiração do desenvolvimentismo. Isso é uma coisa importante. Se a burocracia é símbolo da modernização do Estado e da sociedade, né? Da sociedade moderna, do Estado moderno, a burocracia é o símbolo disso, como Artigas aqui colocou. É muito importante entender que ela se estabelece em processos reais e não em processos ideais. Ela se estabelece como princípios que perpassam, né, toda a história e que envolve de Estado a organização empresarial até organizações outras sociais e tudo mais. Mas em cada lugar ela adquire sentidos próprios. No caso nosso, a burocracia esteve sobretudo a serviço do Estado desenvolvimentista. É uma burocracia que está impregnada do horizonte desenvolvimentista. Tá certo? Mas esse processo de modernização se manteve sob diversas associações com as práticas patrimonialistas e clientelistas. Isso é muito importante, ou seja, a industrialização, a modernização, né, a introdução da burocracia, etc., tudo isso mudou muito, mas não eliminou o patrimonialismo, não eliminou as velhas práticas, não substituiu a rede de clientes e de favores que é característico dessa forma de organização e de concepção da gestão pública. Ao contrário, a modernização significou a incorporação desses elementos, mesmo que de maneira modificada. Então, associações foram feitas, composições foram feitas. Imagine o lugar de trabalho de vocês. Quantas vezes isso não aconteceu? Ao longo da história que vocês, da trajetória de vocês lá no local de trabalho. Quantas vezes não apareceu uma novidade? Quantas vezes não apareceu uma novidade? De agora por diante, isso aqui não vai funcionar mais assim, vai funcionar assado. Não é? Agora o modelo não é mais assim, o modelo é assado. Aí chega ali um chefe às vezes e diz agora assim, vai ser assim, esqueçam o passado. Aí o que acontece? Aquilo, quando se implanta misturado com o que existia. Não é verdade? Porque as velhas situações, as velhas práticas vão ali contaminando aquela situação, de maneira que o que resulta mais na frente não é o modelo puro implantado, o que resulta mais na frente é uma mistura, uma composição. É assim em todo canto. É assim em todos os lugares. Porque as práticas, as culturas vão sendo transformadas e modificadas a partir do que existia. E o que existia é sempre uma coisa que pesa muito sobre o que existe e aquilo que vai existir mais na frente.
Sempre. Por isso que às vezes a gente diz assim, gente, isso é um problema cultural. Isso aqui não se resolve assim porque é um problema cultural. O que é que nós estamos querendo dizer? Que as pessoas trazem isso como herança e que é preciso, né, planejar melhor a mudança para que ela possa ter mais consequência, para que ela possa ir mais longe. Porque a dinâmica social em geral, ela pressupõe isso. Ela pressupõe que, né, a gente vai misturando um pouco as coisas. Então, no caso do Brasil, o moderno e o tradicional têm sido no Brasil faces de uma mesma tessitura social. Aquilo que foi se estabelecendo com o processo do desenvolvimentismo, da modernização, da industrialização do Brasil, foi sendo o resultado dessa composição. E se estabeleceu um fundo e importante debate sobre esse assunto. Tinha aqueles intelectuais, pensadores, cientistas, políticos, que achavam que uma coisa é uma coisa, outra coisa era outra coisa. São Paulo é São Paulo, o resto do Brasil é o resto do Brasil, tá certo? São Paulo é o moderno, o resto do Brasil é o atraso, e nós vamos vencer esse processo de atraso, quanto mais a força de São Paulo se impuser sobre o resto do Brasil. Quanto mais próximo a gente tiver dos Estados Unidos e da Europa, mais modernos seremos e mais longe iremos na superação do nosso atraso. Tá certo? Só que esses que pensavam assim, com essa visão dualista, separada, moderno de um lado, atrasado do outro, não percebiam uma coisa que outros passaram a perceber. Que este moderno e o atrasado existem, mas são faces de uma mesma moeda. Quantas vezes uma empresa multinacional, um banco nacional e até com vínculos internacionais, não comprou terra lá na Amazônia e usou mão de obra escrava? Quantas vezes isso não aconteceu na nossa cidade? Uma empresa multinacional, moderna, sofisticada, tá certo? Que se apresenta da maneira mais civilizada do mundo, né, pelo mundo afora. Mas se utiliza de recursos, de métodos, de procedimentos que reproduzem aquilo que eles chamam de atraso. Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes as populações mais pobres dos rincões do Brasil não saíram pelo mundo afora na forma de mascates, vendendo gilete? O que é gilete se não for uma novidade da indústria, né? Uma mercadoria própria da indústria do mundo. Quem vendia gilete? O camelô, o mascate. Como é que a Gillette ia vender lá no Amazonas, no Acre, no Manaus, se não fosse o camelô ou o mascate? Como é que ia fazer? Então, como é que nós podemos conceber o Brasil como duas partes separadas? Se, tá certo? Essas duas partes estão, de alguma maneira, se relacionando. Em geral, em benefício da parte dominante, evidentemente. Né? Então, é muito importante entender que essas composições, elas colocam uma dimensão dessa em relação com a outra, e não separam uma da outra. Colocam em composição. É preciso entender uma relacionada, associada de algum jeito à outra. E, sobretudo, essas mudanças não implicaram, nesse contexto da modernização, desenvolvimentista, etc., naquilo que a gente está colocando ali. As classes subalternas não foram incorporadas ao novo projeto de poder, a não ser como elemento de legitimação do novo projeto de poder. Tá certo? Foi por isso que foram incorporados alguns direitos sociais limitados, restritos a algumas parcelas dos trabalhadores, né? Especialmente os que estavam vinculados à indústria e, sobretudo, às indústrias mais dinâmicas. E, sobretudo, com as suas organizações mantidas sob tutela. É assim que Getúlio Vargas concebe o sindicato de Estado, o sindicato corporativo, um sindicato tutelado. Pode ter sindicato? Pode. Mas quem manda nele é o Estado.
Então não é sindicato, no sentido que, historicamente, os trabalhadores inventaram. Sindicato, no sentido que os trabalhadores inventaram, no mundo inteiro, é uma organização dos trabalhadores, dirigido pelos trabalhadores, orientado pelos interesses e o ponto de vista, tá certo? E as demandas dos trabalhadores. Não é uma repartição pública, não é uma extensão do Estado. No caso do Brasil, o sindicato, né, de Estado, aquele que foi implantado na era Vargas, foi um sindicato que... Foi o modo como se legalizou o sindicato. Antes era proibido. Antes era caso de polícia. Não pode. Agora pode. Mas pode o sindicato de Estado. O sindicato controlado. O sindicato em que quem manda é o Estado. Não é? E as suas demandas sociais, econômicas e políticas foram contempladas apenas na medida e nos termos da legitimação do novo projeto de poder. O caráter autoritário das relações governante-governado e chefe-subalterno se manteve, ganhando novas formas, mas se manteve. A incorporação dos princípios burocráticos de organização do Estado, a burocratização, não significou a eliminação da herança patrimonialista. Ao contrário, prevaleceu uma composição desses modelos. Os processos de modernização se fizeram diferenciados e discrepantes entre as esferas de governo, os órgãos de Estado e as regiões do país. O que é que isso significa? Significa que elas tiveram compassos e alcances diferentes. Uma coisa é o alcance que a introdução da burocracia teve nos órgãos federais. Outra coisa é o alcance que elas teve nos órgãos municipais. Fez uma diferença muito grande entre uma coisa e a outra. Do mesmo modo, entre órgãos. Os órgãos mais próximos das pastas estratégicas, Fazenda, por exemplo, tá certo? Ganharam maior consistência do ponto de vista da sua eficiência burocrática. Os órgãos mais distantes disso e, sobretudo, mais relacionados com a ação de assistência à população, aí essas, digamos, estiveram mais próximas da lógica patrimonialista, na medida em que isso fazia parte da teia, da cadeia de favores, não é? e de clientes que o Estado constituiu. Do mesmo jeito, fez diferença regiões do Brasil. É claro que o que aconteceu em São Paulo foi diferente do que aconteceu no Acre ou na Paraíba, no Piauí. Muito bem, então as práticas de gestão sob inspiração desenvolvimentista e correspondente características das relações de trabalho. Como é que elas repercutiram nas relações de trabalho, digamos, essa nova configuração? Manteve-se o caráter autoritário das relações, a centralização, ampliação e diversificação do papel do Estado, associada à incorporação de novos princípios de organização e de administração, mudou o perfil dos servidores públicos e a sua dimensão e importância social. É claro, o peso aumentou com a ampliação. Mas o papel mais importante do Estado, na sua relação com a sociedade, também deu relevância à figura do servidor público. Veja que muda, tá certo? O seu status social muda, digamos, a sua importância numérica, muda o seu perfil técnico profissional. Não é? Ou seja, há uma transformação importante no perfil dos servidores públicos com esse processo de modernização que aconteceu aí. Os segmentos mais antigos do serviço público brasileiro, que passaram a se estruturar em bases mais burocráticas, por exemplo, os ministérios, legislativo, judiciário, etc., que já estavam lá, incorporaram como parâmetro de entrada, de divisão de cargos, funções e de gestão da carreira, o elemento do mérito. Então, a coisa do mérito vai aparecer como um critério, um parâmetro importante, porque esse é um princípio da burocracia, não é? Que está sendo introduzida. Novas funções são cada vez mais incorporadas ao serviço público, principalmente relacionadas, de um lado, à crescente intervenção econômica do Estado, e de outro, à crescente incorporação de serviços públicos. Em todos esses casos, aumentam as exigências de qualificação e o elemento da meritocracia aparece cada vez mais como um fator, como um elemento, um parâmetro. Os serviços públicos passam a compor uma base de assalariados. Esse é um dado importante. Trabalhadores do serviço público são assalariados. Assalariados como aqueles da indústria. Isso vai formar
a base da nova classe trabalhadora brasileira. E esse é um elemento muito importante, por quê? Porque servidor público não tinha status propriamente de trabalhador. Não é? Ele, naquela teia de clientes, etc., ele é mais, digamos, um segmento privilegiado e intermediário do que propriamente, digamos, um segmento de trabalhadores. Isso vai adquirir essa forma, vai adquirir esse sentido, né? Vai adquirir esse significado, quanto mais você massificar essa relação, torná-la, incorporá-la em base de assalariamento, não é? E dessa maneira aproximá-la do perfil dos outros trabalhadores. Você vai ter engenheiro aqui, vai ter engenheiro lá, vai ter técnico aqui, vai ter técnico lá, no setor público e no setor privado. Você vai ter professor aqui, vai ter professor lá, vai ter, né, trabalhadores da saúde aqui, trabalhadores da saúde lá. Então, essa é a base da nova classe trabalhadora, né, que tem uma distinção, entre outros aspectos, entre outros elementos de distinção. Um deles é, parte é público, está no setor público, e a outra parte está no setor privado. Mas é tudo classe trabalhadora. Esse é um elemento que vai se constituindo e se estabelecendo e ganhando esse significado cada vez mais neste processo de modernização. Em geral, se beneficiam de condições privilegiadas, né, em comparação com a massa de trabalhadores. Imagine o que são os trabalhadores rurais lá no interior, as diferenças dos trabalhadores do serviço público que tiveram uma certa condição. Então, essa diferenciação o coloca num status diferenciado entre os trabalhadores, digamos assim. Especialmente os segmentos massificados e burocratizados do serviço público vão ser alvo preferencial da incorporação do paradigma taylorista. Aquilo que é um paradigma, como bem observou aqui Artigas, na primeira unidade, no primeiro módulo, é o paradigma da organização taylorista, que separa a concepção e gestão, que se baseia na parcialização, tá certo? Na disciplina rígida, no controle de tempo e de movimento. Aquilo passa a ser incorporado como um padrão naqueles setores da atividade do setor público, sobretudo que se baseiam em ações mais massificadas. É um parêntese que eu não vou adentrar, porque o tempo está avançado, mas é só para vocês entenderem que estão acontecendo mudanças no padrão de relações de trabalho no mundo. E que essas mudanças, elas passam pela incorporação do taylorismo e do fordismo na indústria, que significa massificação, a concentração em grandes empresas de trabalhadores, a massificação do operariado, mas que vai significando cada vez mais também o assalariamento e a massificação dos trabalhadores nos serviços. E dentro desse segmento, vão crescer tanto os serviços privados como vão crescer os serviços públicos. Os serviços privados, porque quanto mais avança a industrialização no mundo, mais se exige comércio, transporte, bancos e outros serviços que vão aparecendo, telecomunicações, etc. E aqueles serviços que antes eram realizados no âmbito doméstico e que passam a ser realizados, né, no âmbito do mercado. Cabeleireiro, restaurante, né, cuidados, tudo isso passa a ser cada vez mais incorporado como atividades, né, do mercado. É claro que isso amplia muito o setor de serviços. Amplia tanto, e como a indústria está incorporando cada vez mais tecnologias, e a incorporação de tecnologias no ritmo em que se estabeleceu, ela economiza trabalho, mesmo tendo aumentado no primeiro momento a quantidade de trabalhadores operários da indústria, gradativamente essa quantidade vai diminuindo em termos relativos em relação aos trabalhadores que vão sendo incorporados nos serviços. Tá certo? Porque a indústria vai sendo incapaz de continuar absorvendo mais trabalhadores, na medida em que ela está economizando cada vez mais ao introduzir novas tecnologias sempre. Então, isso vai alimentando o setor de serviços. O setor de serviços no mundo inteiro cresceu, foi crescendo ao ponto de vários estudiosos, etc., né, falar em terciarização da economia.
que é diferente de terceirização, é outra coisa. A terciarização, não é? Ou seja, o setor, né, terciário, o setor de serviços, vai crescendo e incorporando cada vez mais trabalhadores, na forma de assalariados, na maioria dos casos, nos países desenvolvidos. Agora, a isso se acrescentou também a incorporação de trabalhadores públicos, na medida em que o Estado, principalmente essa forma de Estado que se desenvolveu na Europa, o Estado do bem-estar social, passou a atuar cada vez mais incorporando serviços públicos como sua atividade, como sua responsabilidade. Saúde, educação, políticas sociais em geral, significa que o Estado tinha que contratar professores, médicos, engenheiros, enfermeiros, assistente social. E é claro que isso amplia muito a base de trabalhadores públicos no mundo inteiro, acrescentando aquela base de trabalhadores que estava sendo incorporada nos serviços privados. De modo que, somando tudo, você vai ter uma ampliação muito grande dos serviços público-privado em comparação com a indústria e a agricultura, que já estava diminuindo há muito tempo, desde a Revolução Industrial. Então, isso está acontecendo no mundo todo e está repercutindo no Brasil também, evidentemente, né? Fazemos parte, em alguma medida, dessa dinâmica mundial. Bom, então, diferentemente dos trabalhadores do serviço privado, aos servidores públicos não será concedido o direito de organização sindical. Não é? Quanto às relações de trabalho, um marco foi, no caso das relações de trabalho no setor público, nesse período, um marco foi a instituição do Estatuto dos Funcionários Civis da União. Isso é muito importante porque começa a se gestar, se estabelecer uma visão de que o emprego no setor público, a incorporação daqueles que vão prestar serviços ao Estado, não se faz na forma propriamente de contratação de força de trabalho. Isso faz toda a diferença. Se você concebe que o Estado presta serviço à sociedade a partir da ação de servidores e não de trabalhadores, tá certo? Isso pressupõe que essas pessoas, tidas como não trabalhadores, também não têm direito de reivindicar. Também não são concebidos, portanto, como aqueles que são contratados para trabalhar e que, nesse contrato, podem incluir, né, os elementos de uma negociação contratual, de relação de trabalho. Não é? Então, isso tem a ver com essa visão tutelante, tem a ver com essa visão diferenciadora, né? E que concebe o trabalhador, né, nessa forma, os trabalhadores como um segmento diferenciado. No Brasil, vai se desenvolver, portanto, esse regime estatutário que tem na base esta visão, esta percepção, né, dos trabalhadores. E isso é uma justificativa para que não haja, por exemplo, sindicalização. É uma justificativa para que não haja negociação, como um processo de reconhecimento de uma relação de contratação, né, de trabalho, portanto. Né, não há esse reconhecimento. Aí veio o processo histórico, isso apareceu na Constituição de 46, né, ganhou um estatuto, uma condição, portanto, de tema constitucional, né? Mais na frente, isso vai seguindo como novas formas de elaboração da condição de estatutário, né? Em 52, etc. Um detalhe importante é que, se essa condição de estatutário foi decisiva para introduzir os princípios burocráticos, os princípios burocráticos se fizeram muito assentados, apoiados na constituição dessa condição de estatutário. Ela também estabeleceu certas dificuldades para o Estado gerir esses trabalhadores, porque a condição de estatutário é uma condição bastante rígida. E o Estado
o Estado, nos termos que se estabeleceu, não é? Precisava, vou colocar entre aspas, de maior flexibilidade para lidar com essas pessoas. Foi aí que, mesmo a partir da ação do Estado, foram sendo introduzidas alguns recursos alternativos, algumas estratégias de burla daquilo que o próprio Estado instituiu. Por exemplo, né, cada vez mais passou a se permitir a contratação de pessoas pela CLT. Mesmo havendo o estatuto, mesmo, né, se estabelecendo esse como princípio, né, como a forma de conceber a relação com esses segmentos, no caso de servidores e tudo mais. Então, as formas chamadas extranumerária, né, de contratação, um destaque para a CLT. Entre 46 e 67, passou a ser permitida, portanto, a contratação via CLT. Com a Constituição de 67 já estávamos aqui em pleno regime militar, passou a ser reconhecida legalmente a contratação de servidor com base na CLT. Coisa que antes era só permitida, agora passou a ser legal, reconhecida pela nova Constituição, né, de 67. Também foi introduzida a figura do regime especial. Veja só, é uma outra situação, diferente do estatutário, diferente do seletista, não é? Contratos temporários ou funções técnicas especializadas. A Lei 6.185 de 74 consolidou tal tendência, instituindo o regime seletista como principal forma de contratação de servidores, ao ponto de chegarmos nos anos 80 com a maioria dos trabalhadores do serviço público sendo seletistas e não mais estatutários. Vocês vivenciaram essa situação, né? Vários de vocês. Serão por essas vias que os modelos patrimonialista, clientelista e burocrático-desenvolvimentista assumirão composição de acomodação diversa. Quando você tem regimes vários, aquilo vai sendo adequado, vai sendo amoldado, vai sendo usado, portanto, como possibilidade de fazer várias composições, em cima, no meio e embaixo, né? Principalmente onde se encontra mais distante dos olhos, né, da mídia e, enfim, né, dos representantes, né, do poder judiciário, etc. As relações de trabalho no setor público sofrerão ainda, dentro do desenvolvimentismo desse período, as influências das conjunturas de cada momento. A gente fala num período desenvolvimentista, mas evidentemente que é preciso diferenciar. Em cada contexto, ele ganhou certas conformações próprias. No período do Estado Novo foi uma coisa, o período do processo de democratização adquiriu outras conformações, né? Sobretudo aí ganhou um sentido de nacional desenvolvimentismo, aí ficou mais evidenciado. Não é à toa que a Petrobras foi criada aí, né? como resultado de um movimento, inclusive com participação política de massas e tudo mais, né? E na sequência veio o regime militar, que também foi um desenvolvimentismo, mas um desenvolvimentismo com características bastante diferentes daquela que se vigeu no período anterior. Portanto, é preciso diferenciar essas situações e, evidentemente, que elas têm também implicações no plano que nos interessa aqui, das relações de trabalho. Em geral, estiveram entre os efeitos do medo, do apelo nacionalista, das concessões sociais. Veja, são 3 parâmetros que vão orientar a postura dos trabalhadores que estão situados no setor público. De um lado, o medo, porque o autoritarismo continua, especialmente nos momentos em que o autoritarismo se exacerba, os momentos de ditadura, o Estado Novo, o regime militar. Então, alguns de vocês vivenciaram esse momento lá dentro do local do trabalho. Não podia dizer isso, não podia falar aquilo. Não é? Então, o medo sempre foi uma coisa importante, que baliza comportamentos. Mas nem só de medo vive as sociedades, mesmo as sociedades mais autoritárias. Não pode ficar só no medo, senão ela não se sustenta, ela precisa ter formas de legitimação. No caso do Brasil, principalmente naquela fase de transição, lá da redemocratização de 45 a 64, o apelo nacionalista falou muito alto. Foi muito importante, né? Vocês imaginem o que é um trabalhador trabalhar na Petrobras.
depois de ter passado por toda aquela campanha de criação da Petrobras como um projeto do Brasil, o petróleo é nosso e tal, e o cara agora vai trabalhar na Petrobras e vai ser o dirigente sindical, inclusive. Então essa coisa do nacionalismo, do orgulho de ser, tá certo, de uma empresa como essa, ou seja, isso é um apelo forte. E é um apelo forte que, evidentemente, ela camufla, ela inibe, tá certo? Ela de algum jeito influencia, né, a postura e a relação das pessoas, dos trabalhadores, o modo como eles encaram os problemas do local de trabalho, da relação de trabalho e tudo mais. Assim como as concessões sociais que passaram a existir nesse período. O desenvolvimento se faz com base também, como elemento de legitimação importante, como a gente já observou, na concessão de alguns direitos sociais. Foi aí que a CLT, né, no Estado Novo, foi estabelecida, né, e se manteve, né, como um símbolo desse momento. A ideia de pai dos pobres, né, imagina, que é a figura de Getúlio Vargas, a ideia de pai dos pobres, tem tudo a ver isso, tem tudo a ver com a ideia de autoridade, né, uma autoridade, né, paterna, e que, ao mesmo tempo que faz concessões, puxa a orelha, bota no lugar, né? Como um pai, digamos, autoritário faz. Então, com isso, a gente percorreu 2 momentos principais, observando lá no patrimonialismo o que é que aquilo implicou em termos de tipo, de formas, de concepção de relações de trabalho, o processo de modernização que se estabelece, que desloca, em alguma medida, aquele padrão patrimonialista, mas desloca envolvendo. E, evidentemente, que isso vai ter repercussão sobre o tipo, a natureza, os padrões de relações de trabalho que vão sendo incorporados, né? Mais do que isso, sobre o significado de ser trabalhador do setor público. Mudou bastante, embora elementos anteriores tenham se mantido. O que nós vamos fazer na sequência, depois desse momento de debate preliminar, é passar a discussão sobre o que aconteceu nas conjunturas 80, 90 e 2000 no que se refere a isso, para dar sequência a esse processo e entender elementos de continuidade e elementos de transformação que continuam se estabelecendo em cada um desses momentos. Para a primeira atividade do módulo 3, sugerimos como tarefa obrigatória ler o texto Breve Histórico do Movimento Sindical no Setor Público Brasileiro, de Arnaldo Mazei Nogueira. Bons estudos e até a próxima!